Ah, bom dia a todos, né? Então, novamente, a gente está fazendo essa primeira apresentação aí, né, de lançamento do nosso D-Sync Frotas, né? Como a gente é uma coisa que a gente já tem um módulo anterior, eu vou fazer um repasse um pouco mais rápido aqui no conceitual, né? E depois disso, eu pedi para o Guilherme, que está na minha frente aqui, fazer uma apresentação do sistema em si, inclusive baseada na que ele já apresentou ontem para a própria Semasa, né? Então, colocando mais as novidades em prática aí, né? Colocando isso mais na mão de vocês, né? Eu vou começar uma apresentaçãozinha muito rápida aqui, tá? Primeiro eu vou compartilhar minha tela. Eu vou compartilhar a tela. Vocês estão vendo aí, né? Sim. Beleza. Então, sobre o D-Sync Frotas, né? A gente tem o orgulho de falar que esse é um produto que a gente praticamente desenvolveu com toda a equipe de desenvolvimento, né? É um produto que ele foi feito, foi usado bastante dedicação, foi feito bastante tempo, né? Não só do Cassius, mas como de toda a equipe que estava conosco, né? Com ajuda muito forte do Guilherme, da Letícia testando tudo, da Maria Eduarda. Então, toda a equipe de produto, ela se empenhou bastante em trazer a melhor solução possível para todo mundo, e a gente realmente espera que ele seja um produto que venha agregar no portfólio da Ditec, né, e que possa trazer muito mais resultados do que a gente tem, e com novas receitas de produtos, né? Então, demonstrando um pouquinho a questão da evolução, né? Antes a gente estava trabalhando muito mais focado como de gel, né? Na parte de rastreamento, né? Com controles de velocidade, geração de cerca, né? Controles da frota online, né? Mas aí sempre com a ideia, sempre com o projeto de fazer com que isso virasse monitoramento, né? Depois de muitos percalços, a gente conseguiu estabelecer uma parceria forte com a Intelbras, né? De desenvolvimento da Intelbras, inclusive a gente teve diversos empecilhos com eles, né? Através de integração, né? Como a Ditec sendo uma integradora, mas a gente conseguiu sobrepor todos eles, né? E utilizar todas as tecnologias de inteligência da Intelbras, né? Para fazer com que o nosso sistema ficasse do jeito que a gente precisa, com os benefícios que a Intelbras poderia nos entregar na parte de câmeras e de sistema. Então, todas essas funcionalidades que a gente tem no nosso sistema, a Intelbras ela só nos dá os recursos de hardware, né? E as inteligências de câmera. O restante ele é todo feito da nossa plataforma, todo customizado, né? Para o nosso cliente, né? Que é o pessoal que nesse momento é o pessoal das frotas do SCC, né? Onde nos ajudou também muito nessa questão de desenvolver o software de acordo com as demandas deles, né? E a gente espelha isso muito para que o mercado possa utilizar isso também, acreditando que muitas das necessidades, na verdade, praticamente todas as necessidades deles, são similares ao que o mercado pede, né? Então, essas atividades, elas são realmente, ela é feito de dentro para nós utilizar aqui dentro, mas para nós poder utilizar lá fora também, né? Ou seja, nessa segunda parte de monitoramento, a gente tem essas análises inteligentes, utilizando padrões de IA, né, para gerar alertas na parte de central de monitoramento, enfim, fazendo toda a utilização dos alertas, das imagens, do streaming, dos armazenamentos, para trazer isso para a nossa plataforma, né? E também, nessa parte de geração aí
informações, né? A gente teve a demanda de conectar o motorista e o gestor através de aplicativos, né? Que é a maneira mais prática de se fazer isso. Ou seja, a gente, através do módulo do motorista, o motorista pode fazer algumas atividades que depois o Guilherme vai mostrar a questão do aplicativo ali, mas ele pode fazer atividades relacionadas a abastecimentos, relacionadas a agendamentos, relacionadas a reporte de avarias, né? Todas essas atividades ele vai poder fazer de acordo com as demandas dele e passar para o gestor da frota, que também vai poder fazer as aprovações, as verificações de quem é o motorista, de associar o motorista, de fazer essas aprovações, todas elas através do módulo do motorista, né? Então, a gente chega nesse mercado, né, de monitoramento já com uma evolução nesse período mesmo que de desenvolvimento, mas já entregando um produto bem maduro, né, para fazer as demandas, para atender as demandas, né. Aqui, demonstrando um pouquinho mais a questão comercial, né, a gente tem um mapa de empatia. Deixa eu tentar aproximar mais ele. Não. Certo? Deixa eu ver se eu consigo dar uma aproximada. A gente tem a opção de zoom aqui, Marco, não te incomoda. Pode ser? Tá, beleza. Aqui colocando mais como Lucélia, né? Mas eu entendo que também tem muito da parte do Carlos, né? Bom dia, Carlos. Inclusive, vi você e a Carol ali, né? Bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia para todo mundo aí. Entendendo, e o Carlos pode muito bem complementar essas atividades, né? Do mapa de empatia, né? Aonde a gente tem, por exemplo, a Lucélia como uma gestora, ou poderia ser o Carlos também, né? E o que essas pessoas dizem, né? Elas discutem estratégias de otimização das frotas, elas reúnem as informações para justificar investimento em manutenção, ou seja, baseados no que as ferramentas lhe fornecem. Ela diz que ela quer que são necessárias as manutenções, ela também toma decisões rápidas com base em dados do sistema, né? Ou seja, um sistema para essa pessoa, né? Ele tem que ser muito eficiente na geração desses dados e dessas informações, né? Para que ela possa dizer, no mínimo, a hora de troca de um pneu, no mínimo na hora da troca de um pneu, ou, por exemplo, se o carro já está dando muita manutenção, né? Então, que já está na hora de trocar um carro, por exemplo, né? Então, essas informações são as que ele precisa, ele diz, né? Que ele tem que tomar essas decisões, né? E ele precisa e diz que os veículos eles têm que estar sempre em dia para fazer a movimentação da frota, né? Então, ele tem que ter todo o controle sobre essa frota nas mãos, né? Mas quais são os pensamentos e sentimentos dessas pessoas, né? Eles têm muita preocupação, principalmente com a segurança dos motoristas e do veículo. Eu estou olhando para o lado aqui, porque eu estou com a tela maior aqui na minha frente, então eu consigo ver daqui, tá? Ele tem a preocupação dos motoristas e os veículos, né? Ele deseja, como sempre, né, aumentar a eficiência e reduzir os custos da operação. Isso, naturalmente, é o objeto de todo gestor, de toda pessoa dentro da corporação, né? E tem também, ela sente essa pressão por manter a frota operacional dentro dos prazos, né? Ou seja, ter os veículos operacionais para que não tenha que se ter mais um custo, e ter também a organização dos veículos para que cada um possa utilizar da maneira adequada o veículo adequado, né? E uma ansiedade sobre a necessidade das atualizações e manutenções, né? Ou seja, saber que esses veículos também precisam parar, né? E o momento de parar ele não é quando tem uma pressão de correção, mas sim uma pressão de manutenção, né? Para que ele tenha no controle quando vai ser feita essa manutenção e não quando o carro quebre, né? Naturalmente, né? E também sobre a indecisão, o sentimento sobre a indecisão sobre os custos do veículo, se compensa a locação ou se compensa uma própria frota. Eu acredito que isso também seja uma questão relevante, e todas essas informações elas são baseadas em dados, né? Então é isso que o sistema precisa entregar, né? O que ele ouve? Ele ouve feedbacks de motoristas sobre condições do veículo, sobre as condições da estrada onde eles trafegam. Os veículos apresentam
ele ouve que os veículos apresentam defeitos e esses defeitos permanecem, né? Ele ouve que os custos operacionais estão altos demais, ele ouve sobre discussões sobre segurança, economia de combustível, enfim, sobre como possuir o veículo certo para a demanda certa, né? Então, e daí nós temos especialistas aí que podem nos corrigir se eu estiver falando alguma coisa que seja incorreta, né? Mas baseados nesse perfil, a gente entende também que ele vê que as tabelas e relatórios sobre os dados da frota, ele consegue ver isso, né? Alertas de manutenção e desempenho de veículos, né? Alertas de desvios de rota, excesso de velocidade, inatividade do veículo ligado, né? E relatórios posteriores também dessas atividades, ou somente a monitoração em tempo real, né? Então, essas são as principais questões que podem ser levantadas nesse sentido, né? Mas também tem aí as dores e as necessidades, né? O que essa pessoa sente? Ela vê dificuldade em prever falhas ou problemas com o veículo, né? Ela prevê também, ela tem uma dor da falta de informações, porque muitas vezes esses relatórios, muitas vezes essas atividades, elas não são o suficiente para ele tomar essas decisões. Ele tem a dor do alto custo das manutenções ou a perda de controle sobre a frota também, no sentido de que o carro precisaria ter ido para manutenção e não foi, no sentido onde ele pode ter uma dificuldade em parar um carro para fazer alguma manutenção, fazer uma troca de pneu, ou ele tem que ainda mesmo obrigar, nesse sentido, um carro a parar e tem que demandar ou veículos fora ou algum serviço ficar parado por causa dessas manutenções, né? Então, ele não tem a certeza 100% se o motorista é o mesmo que está nos registros, né? Porque o que acontece? Às vezes, numa viagem longa, tem essa troca de motoristas, né? Então, toma uma multa, a pessoa tem que entender quem é que estava naquele momento, quem é que estava naquele pedaço do percurso, né? Então, tem também a dor da passagem de demandas de veículos para os motoristas feitas por apps de mensagens. Aí, com essas atividades, tu consegue gerar poucas estatísticas sendo geradas por motorista, por carro, por alertas, né? Então, essas questões, elas estão muito interconectadas, né? Que chega num momento onde eu deveria ter um agendamento onde os próprios colaboradores podem ver quando o carro está disponível e não pedindo na hora, ou vai ter que pedir tantos dias antes ali, mas, enfim, ter um controle geral sobre essas situações, né? E a necessidade deles é de ter um aumento de segurança e redução de acidentes, como em todo qualquer momento, né? Otimização do uso da frota e redução de custos, né? Já entra muito na questão da otimização da frota, no sentido daquela questão de tu ter que ter uma locação, por exemplo, desses veículos quando eles estão parados, ou vamos supor que tenha um pedido de veículo e o veículo ficou parado porque a pessoa acabou esquecendo de avisar que não ia precisar. Então, todas essas atividades são uma necessidade, né? Controles em tempo real e maior precisão e confiabilidade, né? Aí a gente fala também não só de rastreamento, mas já entrando nessa questão do monitoramento, né? Para que se tem os controles adequados de onde está o veículo, com quem que está o veículo, e se o veículo não está em nenhum momento correndo aqueles riscos, né, inerentes naturalmente inerentes à utilização dele, né? E atender com agilidade nas solicitações dos motoristas e ter as informações gerenciais organizadas, né? Ou seja, todas essas atividades, elas também, além disso, vão gerar alertas, vão gerar estatística, ou seja, as inteligências entrando, todos esses quesitos de necessidade, eles são gerados, muitos deles já têm as informações, os dados, mas eles não são transformados em informações. Então, a necessidade de que ele esteja a par de tudo que acontece na frota a todo momento, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo que talvez o Carlos possa até complementar, né? Mas na semana passada a gente teve um problema com uma caminhonete aqui no Grupo SCC, né? Que teve o problema o colaborador, ele teve um problema, simplesmente a caminhoneta saiu da pista, teve o tombamento, né?
e daí muito se preocupou em relação ao motorista e ao caroneiro, naturalmente, né? E as condições que eles estavam, né? Então, numa visão, pensando mais a nível de câmeras, né? Ele poderia ter como aconteceu aquilo ali. Numa visão a nível de inteligência, ele poderia ter detectado que essas câmeras, que o motorista teve os olhos deles fecharam e ele pode ter detectado ou sonolência ou que estava acontecendo alguma coisa errada, né? E numa outra inteligência, ele poderia ter detectado que esse veículo saiu da linha e ele gerado esses alertas já, né? Ou pelo menos terem ficado em histórico para que isso fosse elucidado, né? Então, essas necessidades levantadas nesse sentido, elas são muito importantes, seja na hora ou seja na própria... Ele não... Seja na hora ou seja depois para elucidar esses fatos, né? Então, essas são mais ou menos as necessidades que a gente pensou. Carlos, Carol, se vocês tiverem mais alguma questão para levantar, sintam-se livres para falar também, né? Pode falar, Carol. Carlos, desculpa. Marco, no caso, a gente tem um exemplo de um carro da Ditec em Florianópolis, que tem essas câmeras internas, né? Aham. Daí seria daquele modelo, isso? Exatamente. Seria naquele modelo, onde não precisa ser necessariamente com aquela quantidade de câmeras, né, Carlos? Mas a gente tem, por exemplo, ela tratada como... Porque o veículo da Ditec, ele pode ser até tratado como um showroom, né? Para mostrar para os outros, né? Mas sim, câmeras laterais, câmeras frontais, câmeras com reconhecimento, aquela câmerazinha que fica num pininho, que é quase um pin, né? Em cima ali, ela faz a detecção do tipo do motorista ali, né? Então, seria esse tipo de câmera que a gente fala, né? Porque eu percebi até uma vez que o carro veio para cá, que ele, até no você desviar o olhar para o lado ou para algum outro, para trás do carro, alguma coisa, ele apitava. Ele emitia um sinal sonoro, né? Isso. Esse sinal sonoro, ele é para o motorista, mas ele gera também para a central, se ela tiver o 4G, naturalmente, um alerta e grava um vídeo de 10 segundos sobre o que aconteceu. Ou seja, se o cara estava no telefone, por exemplo, ele vai gerar esse alerta. E esse evento que ele detectou para ti, por exemplo, que o cara pode ter bem aqui assim, a câmera pega exatamente como como a câmera aqui da webcam, né? Mas, por exemplo, se o cara fez isso aqui, né, ele já dá um registro de desatenção, né? Então, esses são os alertas que ela pode gerar. Ou mesmo alguém atravessando a frente do veículo, né? Pode gerar também esse tipo de alerta, né? Então, é nesse sentido que o monitoramento veicular vem para ajudar, né? Perfeito. Posso tocar? Pode tocar. Marco, Oi, vou fazer uma pergunta. Não sei se tem nesse momento, mas falando já referente a esse acidente que teve, no dia, eu não pude conversar contigo antes, tá? Mas no dia, quando eu puxei no momento a questão de monitoramento, ele deu a uns 30, 40 quilômetros do acidente, tá? Eu não estou com o relatório aqui. Mas ele deu ali na 282, antes da chegada dos índios. Eu imprimi o relatório às 5 horas da tarde. Ele ainda estava acusando ali. Da hora que, da meio-dia e 28, que foi a última comunicação que ele teve, até as 5 horas da tarde, não teve comunicação. Estava até a caminhonete caidinha, tá? Estava virada de perninha pro ar. É engraçado isso. Mas, até às 5 horas, o GPS estava dando ali. Foi muito tempo, 40 quilômetros, mais ou menos, de espaço para ter ficado numa... tão vago. Eu não sei. Carol. Uhum. E eu sei bem certinho por que nesse caso, porque onde eles têm ali não tem sinal de 4G, né? Não tem sinal de 3G, nada nesse sentido, né? Mas passando por Palmeira não ia puxar?
Depende do tempo de envio que o GPS está fazendo. Mas, nessas informações, eu posso retirar direto do GPS, tá? Assim como no próprio DVR veicular. Ele pode pegar essa informação, né, e verificar no GPS. Porque o que eu pensei? Vamos supor que caísse, eu sou bem advogada do diabo, né? Caísse numa ribanceira. A última comunicação que eu tive não vai dar exato. Sim. Não vai dar exato porque não Nem tinha... próximo, 40 quilômetros é muita diferença. Uhum. Eu acho que a gente tem que dar uma olhadinha nessa questão. Na quantidade disso, nas informações, do tempo de informação que é mandado. Pode ser sim. Tá? Só para falando desse acidente, que foi uma coisa que eu queria conversar contigo. Tinha anotado lá, mas é uma coisa que a gente vai ter que melhorar. Não, vamos melhorar sim. Inclusive, Carol, por exemplo, tu lembra aquela vez que eu bati a caminhoneta? Aham. Tu lembra como estava certinho aquela vez? Não, ali pegou bem certinho. Pois é, então o que acontece? Foi até legal para mim, porque eu tinha certeza que eu estava devagar, mas eu não sabia o quanto, né? Então eu peguei lá no registro, ele gerou bem certinho a rota lá, né? E aí chegou a 60 km por hora, de repente, dali a pouquinho, zero. Né? Então, eu só não entendi porque ele passou por cidades que deveria ter puxado. Poderia não estar em tempo. Eu fui no domingo para lá, então eu vi alguns pontos e fui monitorando. A internet é onde pegava. Realmente tem trechos ali muito longos de não pegar a internet, mas teria que ter pego, pelo menos no momento. 40 quilômetros é um espaço muito longo. Eu não sei se é porque é 4G, então isso eu não entendo muito. Só porque daqui a pouco, meninos, nós todos viajamos, vocês, principalmente a Agitec, estão num lugar que não vai ter. E daí, como é que a gente vai achar? Não, com certeza, Deus o livre, né? E eu gostaria que me achassem, tá? Não, mas isso realmente é uma questão do que pode ser a distância entre o tempo do GPS, o tempo que o GPS está mandando. Aí, se achar, no momento em que acha, tu pode retirar as informações direto do GPS, tá? Mas vamos dar uma olhadinha nesse caso em específico, sim. Beleza, obrigada, Marta. Obrigado por retornar, né? Obrigado pelo feedback. Beleza. Aí aqui, posso continuar? Mais alguma observação? Beleza, então vamos adiante. As vantagens da solução, né? A gente pensa que o fim da solução ele é a parte de câmeras, né? Mas, na verdade, ele se trata também da parte de, bem como a Carol comentou, é uma parte de resultado, né? É de ter, por exemplo, como é que foi o acidente, de ter a gravação desse acidente, de ter os registros, né? Então, a gente pensa da forma, das vantagens da solução, né? É que o desenvolvimento foi voltado à gestão das atividades do gestor da frota, né? Ou seja, as funções implementadas para gestão e monitoramento de alarmes em tempo real e são enviadas em tempo real, elas são enviadas posteriormente, né? Mas todas elas foram pensadas, o desenvolvimento foi pensado baseado nas necessidades do gestor, né? Alarmes de vídeo, né? Aí eu tenho uso de cinto de segurança, eu tenho alarme de colisão, eu tenho alarme de fadiga e distração, risco na condução, quando sai da pista, uso de alarmes, o uso de celulares. Eu não coloquei aqui, mas também tem aproximação por quando tu tem uma aceleração muito alta e tu tem uma aproximação brusca de algum objeto, tu tem a passagem de pedestres na frente. Todos os alarmes que os sistemas da Intelbras produzem, a gente consegue trazer para dentro do sistema, né? Ele chega essas informações ali e depois a gente pode gerar estatísticas em cima desses alarmes, né? Alarmes de rastreamento, né? Esses são mais comuns, né? Alarmes de cercas virtuais, de entrada e saída, aproximação em pontos de referência. Esse tem uma infinidade de relatórios baseados no rastreamento do veículo, né? Aí, no módulo gestor, por exemplo, a gente tem controle de abastecimento, controle de manutenções, agendamento de veículos, alerta de troca de óleo, pneu, alerta de momento de troca de peças, controle financeiro, registro de controle de multas, cadastro de fornecedores, peças, produtos, serviços, controles de motoristas, feedback dos motoristas,
enfim, ele tem uma infinidade de relatórios que tornam a vida do gestor mais eficiente, né? Torna essa parte de gestão, ela entrega muito resultado na parte de pensamento de quando eu devo fazer essas manutenções, de qual é o resultado que eu vou ter nesse sentido, de quais são os motoristas que fizeram, que tem o pé mais pesado, por exemplo, quando eu associo o controle de abastecimento com o motorista, eu posso depois, no futuro, fazer uma correlação entre eles sobre qual é o motorista que anda mais com os veículos também. Então, a gente pode ter correlacionadas esses controles para fazer a geração de informações sobre as atividades, né? Quanto tempo, qual é o motorista que mais dirigiu, né? E quantas infrações ele tomou. Cruzando informações, eu consigo ter ainda mais dados em cima dessas informações baseadas nesses relatórios, né? Também tem a questão do aplicativo, né? Aqui eu tenho algumas telas aqui dele, né? Depois o Guilherme vai mostrar alguns prints que vocês já vão poder baixar ele, inclusive, né? Tem a parte dos agendamentos, solicitações de veículos, controles de abastecimentos, né? Aqui, por exemplo, é uma tela da entrada do aplicativo, né? Aqui a gente tem a tela onde eu tenho os agendamentos, né? Solicitação dos veículos, né? Sobre qual é os momentos que foram feitos, né? E aqui eu tenho a tela principal, mas como a apresentação não permitia fazer um pouquinho maior, eu deixei para o Guilherme depois apresentar os prints ali, que vai ficar mais fácil, né? A entrega de veículo, quando ele já está agendado, qual é o veículo que eu tenho, quando que eu vou entregar, agendamento, abastecimento, reportar avarias e assim por diante, né? Os pacotes e preços deles, eles ainda vão ser disponibilizados por uma planilha contendo o pacote por câmera, armazenamento, chip de dados e software. Aqui eu vou dar um exemplo, por exemplo, do sistema, tá? Do sistema. Um sistema com gerando vídeos de 2 câmeras, mais 7 dias de armazenamento, mais o app, no valor de R$ 59,90 da plataforma, né? O valor do hardware, que é as câmeras, o DVR, o analítico em si, ele é um valor separado, onde a gente vai passar uma planilha, porque daí vai ter de 2 câmeras, 4 câmeras, inteligência. Então, essa planilha a gente vai passar e vai colocar nesse momento no GDP, né? Mas já vai ser passado para a nossa wiki, né? Com esse valor, ele não leva em consideração o chip, tá? Porque ele tem uma base do chip dependendo da quantidade que a pessoa utiliza de monitoramento em tempo real, então isso é uma questão que a gente não pode... tem que ser mensurada, assim como é mensurada no próprio D5 Obras, né? Pode falar, Rafa. Marcão, mas a gente não tem uma média, mais ou menos, uma estimativa, né, de monitoramento para passar numa proposta ou demonstrando uma solução, algo desse tipo, com uma estimativa média? Sim, a gente pode fazer ela, Rafa, tá? Nesse momento eu não tenho aqui, mas eu vou passar para vocês, tá? Eu acho interessante, pensando, por exemplo, da situação do D5 Obras, que a gente tem o chip de 10 GB, que te dá uma estimativa de 2 a 3 horas mês, o outro dá uma média com 100 GB de 40. Não, com certeza, né? Aí é bom a gente ter esse pacote dessa estimativa, porque muitas vezes, tá? Aproveitando um exemplo que eu tive ontem, numa visita numa transportadora que já tem, né? Tem rastreamento e tal, mas ele comentou essa situação de estimativa de horário, né? Enfim, esse ponto. Claro. Não, perfeito, Rafa. Vamos fazer sim, né? Até pelo número de horas e o número de câmeras, né? Porque o streaming do DVR ele é ainda mais robusto do que o da Bodycam, né? Ele é bem mais no Technicase, a resolução é CIF, né? É quase de câmera analógica, né? Então ele é muito baixinho e dá para fazer essa estimativa sim. Isso é importante, Maria, porque todo esse mercado ele é acostumado a trabalhar com valor fixo já com o chip embutido, né? Não, então sim. a gente já tem um pacote padrão. Se acaso o cara não seguir aquele padrão, vai ter uma diferença, mas
Mas a gente já vai divulgar um pacote padrão. Não, com certeza, com certeza. Vamos fazer esse pacote sim. Até o início da semana que vem aí já vai estar com vocês. Pessoal, de minha parte é isso, tá? Eu vou passar a palavra para o Guilherme aqui, a apresentação para ele também, tá? Para a gente poder fazer a demonstração na prática, tá? Joia. Beleza, pessoal. Então, primeiramente, bom dia a todos. Abre a tua câmera aí, tá aberto. Tá aberto, né? Eu vou compartilhar minha tela. Vou começar apresentando primeiro a parte do monitoramento, que a gente acrescentou ali, integrou junto com a Intelbras, né? Beleza, então, no primeiro ponto aqui, a gente fez algumas alterações na nossa plataforma de monitoramento. A gente acrescentou alguns itens aqui, ficou um pouco mais intuitivo para o usuário final conseguir entender qual veículo conseguir rastrear, e a gente criou essa página aqui, essa tela nova, justamente por causa dessa integração com os equipamentos da Intelbras, com os MDVRs da Intelbras, né, as dashcams. Então, a gente separou aqui, tu consegue separar por grupos, por carros com câmera, sem câmera, carros que estão na garagem, carros que estão em movimento, carros que estão online, desligado, offline, carros com GPS desligado. Então, aqui eu tenho todas as informações dos veículos. A partir do momento que o aplicativo estiver funcionando, já vai ter todo o vínculo do motorista com o veículo. Então, vai aparecer aqui quem está com o veículo no momento, a placa, o modelo do carro, onde ele está no momento. E essa tela foi criada principalmente para a gente poder ter as telas ao vivo, né, os streams das dashcams. Então, a gente até tem aquele veículo da Adtech. A gente mudou o servidor, criou um servidor dedicado para esse sistema da Intelbras, então a gente ainda está fazendo a migração. Eu montei na nossa bancada um veículo de teste, que foi onde a gente usou para testar os alertas, os alarmes, que eu vou mostrar para vocês. Então, esse foi o veículo que eu criei de teste. Aqui eu consigo ter até 6 câmeras por veículo. Então, eu vou pegar 2 câmeras aqui, que é da nossa bancada, são veículos de teste ali. Então, essas... Pode tocando. Então, Tá. Então, aqui no caso seria um veículo com 4 câmeras e eu consigo ter o monitoramento dele em tempo real das câmeras. Consigo ter até 6 câmeras por veículo e eu consigo ter também... o marco ali. Eu consigo ter também... a inteligência artificial, né? A parte de reconhecimento, de alertas. Então, nessa parte aqui eu consigo monitorar em tempo real. O DVR, tendo um chip de dados, consigo ter esse monitoramento a qualquer momento, de qualquer lugar, do que está acontecendo, né, o live view do veículo, das câmeras dele, independente de quantas câmeras tiver. Inclusive, se o cliente tiver uma central de monitoramento, eu consigo abrir quantas câmeras forem preciso, eu consigo ajustar uma grade para ficar um pouquinho melhor. Se eu botar um foco, eu deixo em tela cheia. Então, se o cliente tiver vários veículos e quiser deixar uma tela, uma TV, um painel só de monitoramento, eu consigo deixar monitorando esses veículos o tempo inteiro. Aqui eu consigo ter mais alguns detalhes de cada veículo, eu consigo criar grupos, separar, por exemplo, da nossa frota aqui do SCC, a gente tem separado por cidades, né? Floripa, Lages, todas as cidades que têm veículo. A gente consegue buscar todos os alertas. No caso do veículo utilizar as câmeras de reconhecimento comportamental, a gente consegue gerar vários alertas, todos os tipos de alertas. Então, a gente tem alertas de aceleração brusca, armazenamento cheio, botão de pânico, no caso de ter um botão de pânico, pressionando o botão de pânico gera um alarme em vermelho. A gente tem vários e vários, freada brusca,
limite de velocidade, motorista ausente, motorista bocejando, motorista com celular, motorista fumando, motorista distraído. Então, qualquer tipo de alarme que for gerado, ele cria um alerta, em cima disso, um vídeo de 10 segundos do momento que aconteceu o alarme. Então, aqui eu filtrei o nosso veículo de teste, que é o mesmo que eu mostrei para vocês ali, que é o que está em bancada, e a gente foi simulando vários alarmes, inclusive agradecer a Lê aí, né, nosso estagiário que está sempre fazendo os alarmes aí para a gente, testando. Então, a gente tem vários tipos de alarmes aqui, eu consigo ver a criticidade do alarme e quantas câmeras tinham ligadas naquele momento. Então, nesse momento aqui, motorista com fadiga, tinham 3 câmeras ligadas, a data e a hora que aconteceu, o veículo é bancada, que no caso é o meu veículo de teste aqui, eu venho em visualizar, eu tenho exatamente o local onde aconteceu esse alarme, aqui eu teria os vídeos, né, os vídeos de 10 segundos do momento que aconteceu, e a localização exata de onde aconteceu. Qual foi o dispositivo, né, aqui e latitude e longitude. Então, todos os alertas aqui eu consigo puxar, motorista distraído, ó, já puxo outro alerta, mostra onde aconteceu exatamente o ponto que aconteceu esse alerta e o vídeo do momento exato que aconteceu. E também a gente tem todo o playback de todas as gravações antigas, a gente consegue definir e personalizar aí quanto tempo que o cliente final vai querer deixar isso armazenado, 30, 60, 90, vai depender muito do que vocês venderem, né, o que a gente fazer o contrato do nosso armazenamento, porque, como eu disse, a gente montou um servidor dedicado só para isso, então a gente tem um servidor à parte só para a questão de monitoramento. Então, se eu não me engano, agora são 24 teras de armazenamento que a gente tem, 24 teras no nosso servidor. Então, é muita coisa, dependendo do que o cliente quiser armazenar, quanto tempo quiser armazenar, tem espaço bastante sobrando. Então, eu venho aqui nessa tela de playback, consigo ver todos os meus veículos. No caso, eu vou puxar o nosso veículo de teste e onde tem câmerazinha é dia que tem gravação. Então, eu já puxo de julho. Julho tem várias gravações de todos os dias. Então, eu venho, por exemplo, no dia 16 de julho, ele vai puxar aqui para mim a partir da meia-noite, né, a partir do horário que tem a primeira gravação. Aí aqui, no compartilhamento não está aparecendo, mas aqui abre um campo onde eu posso definir qual horário que eu quero ver a gravação. Eu vou colocar aqui às 9 da manhã. Ele vai alterar a minha filmagem para a partir das 9 da manhã. Eu consigo ter um histórico da posição. Aqui eles não saíram daqui porque é nosso veículo de bancada. É uma posição relativa. Isso, mas como vai passando o tempo da gravação, o PIN vai acompanhando o momento exato que foi a gravação. E aqui eu consigo ir para frente, voltar, avançar, consigo definir a velocidade que eu quero ver o vídeo, 4x, 2x, normal. E aqui eu tenho basicamente o playback de todas as gravações, se eu precisar puxar algum horário específico, um acidente que aconteceu, porque nem todos os veículos têm a função da inteligência aqui de gerar os alarmes, porque são câmeras específicas que geram o reconhecimento comportamental. Se eu tiver câmeras normais, eles não vão gerar os alertas. Se eu tiver apenas monitoramento, gravação, não vai ser gerado esses alertas de cinto, de distraído, vai ficar apenas a gravação aqui. Então, a gente, inclusive, tem um cliente usando isso agora, também é Canelinha. Canelinha são 12 ou 13 ônibus, se eu não me engano agora de cabeça, que já estão usando essa solução de monitoramento. Eles saem, fazem um dia inteiro de trabalho, retornam para a base, passam ali fazendo o upload das imagens, depois o cliente consegue consultar em algum horário específico, algum momento específico. Lá ele só tem a gravação. Eles saem, fazem a rotina deles, né? Isso. Como eles não têm essa opção de rastreamento em tempo real, quando eles voltam para a base deles, através da Wi-Fi eles sobem esses conteúdos
e daí ele vai para o sistema para ele fazer esses relatórios. Isso, né? Nesse caso, são duas maneiras de fazer, né? Porque se o cliente quiser o live view, o monitoramento em tempo real, é obrigatório ter um chip no equipamento, um chip de dados. E se ele quiser fazer só o registro das imagens durante o dia, e no final do dia, no final do expediente, o veículo retorna para a base, ele se conecta no Wi-Fi e começa a subir todas as imagens que estão dentro do dispositivo. No caso do dispositivo ter um chip Wi-Fi, além de eu conseguir consultar o que já tem no nosso servidor, eu consigo consultar o que está dentro do dispositivo. Então, essa é a parte que a gente acrescentou, que a gente integrou junto com a Intelbras. Já está tudo funcionando, tudo testado, já está no ar, inclusive, essa nova tela, né, essa nova integração com o nosso sistema de monitoramento. E agora eu vou começar a mostrar para vocês a nossa parte de gestão de frota. Que basicamente a gente finalizou há pouco, o aplicativo ainda vai ser disponibilizado na App Store e na Play Store, provavelmente, no máximo, até metade da semana que vem, segunda, terça-feira. Ontem a Lê finalizou os últimos testes do aplicativo, então, no máximo, até metade da semana que vem, ele já vai estar na App Store, na Play Store, para todo mundo começar a poder baixar e a nossa frota aqui da SCC também, todo mundo começar a utilizar. Então, pela plataforma de gestão, a partir do momento que eu fiz o login... Quer falar, cara? Pode falar isso aí. Não, Guilherme, não sei se tu vai conseguir apresentar a tela do aplicativo, mas qualquer coisa, eu tenho o Visor aqui, compartilhar o meu celular com vocês. Boa. Melhor coisa. Eu ia mostrar os prints, mas se tu consegue compartilhar a tela do teu celular, se tu tem um app aí, fica mais fácil. Não, até abrir essa sala no teu telefone e compartilhar a tela do teu celular também vai funcionar. Ou a ler, enfim. Sim, que tem que ser no Android por enquanto, então acho que... Ele estava finalizando os testes do iOS, então tem que ser no Android. Tu quer mostrar o aplicativo primeiro, Cássio? Ou tu quer que eu apresente na parte? Não. Toca aí. Eu vou fazer primeiro aqui o compartilhamento. Beleza, eu vou primeiro puxar a parte aqui da gestão, onde o gestor vai ter acesso total aí à parte da frota, todas as informações. Então, aqui é o que a gente está começando a colocar todas as informações, a migrar para o sistema aqui, para o pessoal do SCC começar a migrar, e o Carlos, a Carol e a Lucélia começarem a migrar para esse sistema. Então, esse é o usuário deles padrão inicial, que a gente cedeu para eles irem testando, inclusive irem passando feedback para a gente alterar. Então, acabou ficando dessa maneira aqui, essa é a versão final, a gente ainda pode alterar, acrescentar, editar alguma coisa. Então, logou, vai cair na página, no dash aqui, tem um dashzinho geral de quantos agendamentos tem, quantos carros informaram o abastecimento, cadastro de peças, produtos ou serviços. Aqui também tem a parte financeira, né, que eu vou mostrar mais em detalhes para vocês daqui a pouco. Manutenções agendadas, quer dizer que a partir do momento que o carro está quase na hora da troca de óleo, quase na hora da troca dos pneus, ele vai me gerar um alerta informando que essa manutenção está chegando a hora. Aqui, manutenções veiculares, né, a parte, sem ser troca de óleo, sem ser troca de pneu, aqui alguma coisa que estragou, um filtro que trocou, vela, manutenção em geral. Lançamentos financeiros de algumas coisas compradas para o veículo, peças trocadas, quantos fornecedores nós temos cadastrados, então pode ser fornecedor de peça, postos de gasolina, qualquer tipo de fornecedor que venha a casar aqui, né, todos os veículos e todos os motoristas cadastrados. Aqui é mais um geralzão, para mostrar uma informação, um dashboard, então basicamente para mostrar uma informação mais fácil, né, mais resumida e mais fácil de conseguir acessar. Então aqui eu tenho um resumo geral dos lançamentos. Então eu tenho um lançamento diário, hoje não foi lançado nada. O Cássio está apresentando ali. Vou parar aqui. Só fui ver se deu certo. Cortou o compartilhamento? Não. Cortou. Para e volta. Cortou, meu computador. Sabotou. Me sabotou. Foi sabotagem, mas eu precisava ver se
compartilhar o visor, porque pelo celular não deu certo. Tá, então aqui a gente tem os lançamentos diários, lançamentos semanais e lançamentos mensais. Então, aqui a gente consegue ter uma visão mais facilitada de lançamentos. Aqui a gente tem uma tabelinha em formato aqui de pizza, né? Mostrando para a gente um relatório em formato de pizza, mostrando os veículos que estão em uso. No caso, a gente tem 2 veículos em uso, veículos que têm troca de óleo e pneus, e checklists em aberto. Vai começar, né, a gerar aqui uma mancha, mostrando checklists que estão em aberto, troca de veículos que estão quase na hora de troca de óleo e pneu. E quando começar a ser utilizado por todo mundo, o aplicativo, todo mundo solicitando certinho, que a gente vai ter motoristas que estão em viagem, algum feedback de veículo que está em aberto. Essa parte de feedback do veículo, só para ajudar o Guilherme aqui, né? Ela é muito relacionada, por exemplo, tu encontra uma avaria tu encontra um problema no veículo, né? Ela é muito importante do motorista registrar, né? Porque como o uso dos veículos é coletivo, né? Ele pode tanto registrar alguma coisa que ele viu antes dele pegar, quanto alguma coisa que ele viu depois que ele pegou, né? Para evitar problemas, ter que descobrir quem que é, quem foi a última pessoa, quem que fez tal avaria, ou se internamente no carro, por exemplo, tem algum problema que não seja um risco, mas que ele possa também repassar para a frota, né? Então essa parte ela vai ser bem importante na medida que ela vai sendo utilizada através do aplicativo, né? Isso, inclusive no aplicativo ali o motorista vai poder, na hora de devolver o carro, ele vai poder dar um feedback do veículo, né? Eu estava dirigindo, escutei um barulho aqui no pneu direito, no pneu esquerdo, senti que o freio não estava muito bom, a embreagem. Então ele já até facilita um pouco, porque o motorista está ali dirigindo o carro muito mais que o Carlos, né? Inclusive, que é o cara que vai cuidar da frota. Então o motorista às vezes já dá uma mão, né, dando um feedback. A gente vai ter aqui todas as viagens que estão em curso, né, todos os carros que estão sendo usados, todas as solicitações veiculares. Então, a partir do momento que eu fiz uma solicitação de um veículo pelo aplicativo, já cai aqui. Então, o Carlos olhou ali, entrou aqui, viu que tem... Sim. Isso mesmo, Carol. Ajuda bastante. O Carlos recebeu a notificação aqui, olhou, opa, tem uma solicitação de veículo, ele já vai aprovar ou reprovar, e alguns alertas programados, né? Por exemplo, de troca de óleo, eu tenho aqui um alerta, um veículo que está amarelo, então ele está quase na hora de substituir o óleo, né? Então, com o cálculo, depois que a gente finalizar todos os cadastros certinhos, que tiver tudo redondo, eu solicitei um carro, peguei o carro, o Carlos aprovou, ele já vai estar com o odômetro dele cadastrado certinho. A partir do momento que no aplicativo eu entrego a chave do veículo, eu vou ter que informar qual o odômetro que ele está no momento que eu fiz a devolução. Então, o sistema já vai calcular automaticamente. A partir do momento que o Carlos colocou ali, a troca de óleo foi feita com 100 mil km. Quando é a próxima troca? Com 5 ou com 10 mil? Tá, a próxima troca é daqui 10 mil km. Então, quando o carro estiver quase chegando a 10 mil km, né, de movimento ali de uso, vai ser gerado um alerta aqui que vai avisar que está quase na hora de ser efetuada a troca do óleo. E aqui a gente tem mais aí os menus, né, específicos. Então, aqui eu posso fazer a entrega da chave manual, que a partir do momento que o aplicativo estiver funcionando, isso aqui já não vai ter mais tanta utilização, mas ele pode ser utilizado também pela própria recepção, por exemplo, isso, né? Quando tem essa passagem. Caso o cara não tenha um aplicativo, alguma coisa assim, ela pode ser vinculada manual. Isso, ou às vezes alguém não é muito amigável com o celular, né? O pessoal mais velho, né? Acontece. Aí o pessoal pode fazer manual, então, o vínculo e o desvio do veículo. Assim, a parte de agendamentos de hoje são os veículos que já estão, tá, programados para a entrega das chaves. É importante ressaltar que esse vínculo não está vinculado à entrega ou à retirada do veículo.
e sim ao nome do usuário no rastreador também. Quando a gente vai entregar a chave, tá, pela recepção, é no menu de veículos, que aí tu faz um prévio agendamento já fazendo o vínculo de maneira automática. Então, seleciona qual o carro, tu vai dizer o horário que a pessoa está retirando ali e vai fazer o agendamento de maneira mais rápida, né? Só para entrega das chaves mesmo, já está o vínculo do rastreador com o usuário que está com o veículo. Isso, fechou. Aqui os veículos que A Carol só queria também. Carol, Carol, queria comentar? Sim. Então, só para me entender, Marco, porque eu tenho que ver a visão das sedes e a questão de Lages e Floripa, que é mais fácil, tem a recepção. Então, quando na recepção for dar aquelas saidinhas rápidas, a recepção eu vou colocar aqui, faça por ser rápido. Viagens, cada um coloca o seu. Mas nas sedes, o cara entrou, ele vai ter um QR Code, ou ele vai entrar no aplicativo, como é que é? Eu não consegui entender. A gente chega lá, Carolina. A gente chega lá, é pelo aplicativo daí. Quando eu apresentar, você vai entender. Isso, a solicitação é tudo pelo aplicativo ali, mas aí o Cassius mostra certinho como é que vai ficar ali a solicitação. Então, beleza, o Cassius explicou aqui como funciona a questão dos agendamentos de hoje. Aqui os veículos eu posso vincular e agendar um veículo para uma pessoa manualmente, e os que já estão vinculados, a partir do momento que eu quero fazer a devolução, eu posso desvincular o veículo do motorista. Então, eu desvinculei esse veículo do Cassius que estava aqui vinculado ao veículo. Aqui eu consigo fazer agendamentos manuais, né? Então, a partir do momento que o Carlos recebeu uma solicitação de veículo, vai estar aqui como pendente, e ou ele pode aprovar ou reprovar no aplicativo, ou ele pode vir aqui e simplesmente aprovar essa solicitação. Salvei a solicitação aqui. Tem que aprovar a solicitação e definir um veículo. Definir o veículo, né? E definir qual veículo a pessoa vai estar liberada, né, a usar. Então, eu vou colocar o Gol. E salvei. Então, a partir do momento, está aprovado. A pessoa que fez a solicitação pelo aplicativo vai receber lá qual é o veículo que ela vai estar podendo utilizar e que o status foi aprovado. Então, o Carlos vem aqui, define um veículo, aprova ou reprova. E também, se eu quiser criar um agendamento manual, né, sem ser pelo aplicativo, eu venho aqui, qual a data de retirada, quando eu vou retirar o veículo, quando eu vou devolver o veículo, quem vai ser o motorista, qual é o veículo, para onde eu estou indo, quantas pessoas vão e motivo da viagem. O possui carga ou não é para ficar mais específico e mais fácil para o Carlos, para entender se ele vai te entregar uma caminhonete, a Kangoo, um carro com porta-mala grande ou um carro com porta-mala menor, precisa carga, não precisa. E o motivo da viagem. Destino também. Destino, né? Destino aqui embaixo, aqui. Destino para onde vai, quantas pessoas, motivo da viagem. A gente já tem aqui também o abastecimento manual. Caso seja o Carlos que efetue o abastecimento, não seja a pessoa que estava com o veículo no momento, eu peguei o veículo, usei, devolvi sem abastecer. Então, eu não informei abastecimento nenhum. O Carlos pode vir aqui, abastecer, cadastrar um abastecimento manual, quantidade, valor em reais, total em reais, qual foi o posto que ele abasteceu, se ele quiser informar o posto, senão a gente já chegou a essa conclusão que vamos utilizar um posto global. Essa foi uma dúvida que a gente teve, né? Que de primeiro momento o cara tem, quando é um posto só, quando tem uma rede de postos que são atendidos, a gente pode cadastrar todos os postos. Mas como a gente utiliza muito posto de viagem, né? De estrada, isso não tem muito como ser feito. Né? A gente cria um posto padrão e calcula e conecta só com os abastecimentos. Isso, a gente cria um posto genérico, então se o usuário, né, o motorista está no meio da estrada, ele pode já vincular o abastecimento que ele fez ali e salvar com um posto genérico, não precisa informar o posto certinho. Carlos, quer comentar alguma coisa? Não, tu já tirou minha dúvida ali, Marco, porque eu até conversei com a Letícia, porque eu estava alimentando o sistema, dando uma olhadinha, fazendo um checklist ali, e fui cadastrar os postos, daí como é isso que tu acabou de falar,
é muito posto, é o estado todo a gente abastece. Então não tem como a gente estar cadastrando todos os postos que a gente abastece, entendeu? Não, é isso mesmo. Ele estava ali nos campos, ali estava obrigatório colocar o CNPJ, colocar os dados do posto. Eu até tinha comentado com a Letícia, para a gente não ter ser obrigado a colocar esse CNPJ, o cadastro do posto. Mas agora vocês já tiraram a dúvida, era só isso mesmo que eu queria mais acabou esclarecendo ali já. A gente também chegou nessa conversa aí que a questão do posto de gasolina é um número muito alto de postos que é utilizado, não faz nem sentido a gente cadastrar todos os postos. Então, a gente vai fazer um posto genérico, um posto padrão ali, que quando o motorista estiver na estrada, ele vai só ele informando o valor que ele abasteceu, toda a quilometragem do veículo atual, o odômetro, tudo certinho ali, a gente já consegue ter uma base depois para, pelo menos, né, ter uma base financeira para fazer o cálculo de quanto gastou, uma média, né? Um detalhe importante nessa parte também do abastecimento é a questão que fica muito relacionado é o odômetro, tá? Por que a gente resolveu não colocar a medição pelo odômetro? Porque pelo GPS, porque muitas dessas medidas dão errado, tá? A gente vê que tanto nós quanto outras empresas, né, que a gente colocou, inclusive a própria Colby, tem outras empresas que também, elas fazem a digitação do campo do odômetro porque fica muito impreciso a medição através do cálculo feito pelo GPS, por exemplo, pelo rastreador. Porque, basicamente, o rastreador ele tem um tempo que é definido, o tempo que ele vai mandar o PIN do GPS, e também ele depende muito da área do sinal do LTE, né? 2G, 3G, 4G. Isso. Então, às vezes, ele vai fazer um rastro em linha reta, que não vai calcular exatamente quantos quilômetros ele fez exatos. E também teria a possibilidade de integrar com o odômetro do veículo, só que cada veículo tem uma codificação, de cada marca tem uma codificação. Tem que mexer na ignição. É um processo bem complexo que também pouca gente faz. Isso, para poder integrar o rastreador com o odômetro é uma coisa mais complexa, e como são vários modelos diferentes de carros, várias marcas, e fica mais complicado. A gente detectou que é inviável. Isso. Então, beleza, aqui a parte do abastecimento. Essa parte do checklist vai ser feita pelo gestor de cada cidade, né? Quem cuida da frota de cada sede. Então, aqui em Lages, por exemplo, é o Carlos. Ele vai poder fazer pelo aplicativo dele ou poder vir aqui, manual, novo checklist. Quem vai ser o avaliador? Vou botar o Carlos. Qual a data que ele fez? A sede. Lages, e qual veículo que ele está fazendo um checklist. Então, esse é o checklist completo de cada veículo, que o Carlos faz aí semanalmente, quinzenalmente, depende muito de cada veículo. Então, limpeza interna, externa, pneus, step, lataria, plotagem do veículo, sim, não, como tá. Aí aqui, questão mais de peças, né? Por exemplo, do veículo. Placa, luz de ré, luz de freio, seta. Aqui ele faz um geral, né, um apanhado geral no veículo para ver se tem alguma coisa que está errada. Acelerador, água do limpador, água do radiador, embreagem. Então aqui é bem geralzão. E eu consigo, por exemplo, anexar uma foto. Eu consigo tirar uma foto do meu celular e já anexar, ou consigo vir aqui e anexar pelo computador alguma avaria, algum problema, né? Que eu já quero estar relatando aqui, botando junto. Vi que o carro está com uma batida ali no para-choque, o para-choque está solto, alguma coisa aconteceu, o retrovisor. Então, eu já anexo uma foto aqui junto, já fica aqui Depois eu posso exportar isso também. Pode, depois tu exporta, eu posso vir tirar um relatório do checklist do veículo, ele já vai me exportar a imagem junto, todos os problemas que tem aqui e todos os sim ou não que eu verifiquei no veículo, né? A gente tem também aqui cadastro de fornecedores. Então, a gente já criou até um fornecedor app, que é o fornecedor genérico, a gente estava fazendo os testes do fornecedor geral para não cadastrar postos de gasolina, vários postos de gasolina. Então, aqui nessa estrelinha eu consigo tornar ele um fornecedor global. No caso, eu vou lá, abasteço, já vai puxar automaticamente esse fornecedor na hora que eu for colocar ali um posto de gasolina,
não preciso explicar certinho, vou cadastrar um novo posto. Então, aqui eu cadastro fornecedores. Aqui, todos os motoristas que tem já são puxados automaticamente do nosso cadastro de veículos e motoristas no D-Sync Frotas, que eu mostrei para vocês aqui no caso, nessa plataforma aqui, ele já puxa automático para cá. A parte de gestão. Para a parte de gestão, tudo que eu já tenho cadastrado lá. Então, o Carlos até passou para a gente a lista atualizada dos motoristas. Quer falar, Carlos? Só uma dúvida, Guilherme. Então, como ele vai puxar do ticket log, vai puxar do sistema já o motorista cadastrado, a hora que entrar um colaborador novo, que eu cadastrar ele no ticket log ali, ele já vai puxar automático, então, assim, tem um tempo para atualizar como é que é? Não é no ticket log, é no nosso sistema ali de rastreio. Tá, e daí, para mim poder acrescentar um colaborador novo, como é que vai funcionar daí? Certo, aí depois eu te mostro certinho ali no nosso sistema do D5 Frotas. A Lê, com aquela lista que você passou, a Lê está atualizando todos os que já tem cadastrado e acrescentando os novos. Para a gente já ter começar com tudo cadastrado certinho. Então ele já puxa aqui número da CNH, categoria da carteira de motorista, nome, qual que é o ID dele. Então, para eu criar um usuário de motorista no aplicativo, eu só venho aqui e crio um usuário, acrescento alguns itens que estão faltando, qual o login e a senha dele. Do aplicativo. Do aplicativo, isso. Para o motorista poder acessar o aplicativo, solicitar carros, informar abastecimento. Eu venho aqui na aba motoristas aqui e só crio um usuário para aquele motorista, só dou essas informações que precisa aqui, nome, telefone, e-mail, login e senha. Login e senha é o usuário e senha que ele vai usar no aplicativo para fazer o acesso. Aqui a gente tem cadastro de multas. Então, o Carlos ali, a Rosana, o pessoal que controla a parte das multas. Eu vou vir aqui, vou cadastrar as multas. Depois eu consigo filtrar multas por veículo, consigo filtrar multa por motorista, por valor, por data, por descrição. Uma coisa bacana aí é que quando ela cadastra uma multa, ela já tem até a hora que foi feita a multa, né? Isso. Ele já vai puxar qual é o motorista que estava naquele momento dirigindo o veículo, né? Isso. Então não precisa sair correndo atrás de quem é que estava agendado para... Hoje é feita uma investigação através de planilha, né? O Carlos me corrija se estiver errado, né? Mas é feita a busca por quem estava nas planilhas e daí é passado para a pessoa. Nesse caso aí, ele já vai dar automático isso. Isso, aqui quando eu cadastrar a multa aqui, vir em nova multa, a partir do momento que eu informar a data e o veículo, ele já vai puxar o motorista automático aqui, ele vai puxar o motorista que estava vinculado nesse veículo, nessa data, nesse horário. Então, ele já vai me puxar automático o motorista. Eu não vou precisar estar indo atrás de quem foi o motorista, quem é que estava com o veículo esse tal dia e tal hora. Então, ele já me puxa automático o motorista. Eu tenho algumas infrações que a gente já cadastrou aqui, mas tenho ali, eu vou mostrar para vocês o menu onde cadastra mais infrações. Coloco o valor, adiciono, eu posso colocar quantas multas eu quiser, vai me dar um total e salvei, já ficou aqui o cadastro da multa. Fica fácil depois para pesquisar aqui, eu posso pesquisar por nome, por descrição, qualquer um desses itens que estão aqui, total, veículo, motorista, descrição e data, eu consigo fazer a pesquisa. E aqui a gente já começa a entrar na área de cadastros. Então aqui eu cadastro um produto, uma peça ou um serviço. Essa parte dos cadastros. Isso, tá. Aqui é mais cadastros. É bom a gente dar mais uma visão geral, tá, Guilherme? Porque aí o pessoal entender a ferramenta. Se a gente descer muito, a gente não consegue mais entender ela no conceito geral, né? O importante é o geral, né? Você tem um monitoramento, que é o de rastreamento, você tem uma fase, uma aba que é de gestão, né? Então, tem todas as formas de gestão e tem as imagens, né? Então, acredito que são muito poucas soluções hoje no mercado que você consegue ter numa única ferramenta todas essas informações, né? Esse que é o grande ponto aqui de argumento que a gente tem, né, com a ferramenta. Rastreamento tem. Até o Ian trabalhava, né, recentemente numa empresa de rastreamento, então tem gestão, tem algumas, tem rastreamento e gestão,
Imagem, o cliente pode comprar as câmeras da Intelbras e instalar lá no veículo, né? Mas uma plataforma que integre tudo isso num lugar só, essa é a grande diferença, né? Que aí é o que o Marco colocou ali, né? Da evolução do rastreamento para a gestão e o vídeo monitoramento, né? Da plataforma. Acho que esse é o grande recado, assim, né? Da solução, né? A gente passou de ser uma solução só de monitoramento para monitoramento, gestão e controle total da frota, né? Tem o controle inteiro da frota. Então, só finalizando aqui, a gente tem, eu vou passar só geral em cima, a gente tem cadastro de manutenções, lançar despesas aqui, mais parte financeira, alguns tipos aqui, que é o cadastro, alguns tipos de despesa, tipo de inflação, tipo de produto. E eu posso tirar relatório de tudo aqui, relatório de odômetro de veículo, relatório de agendamento, abastecimento, despesas, manutenções, multas, peças, produtos e serviços. E, basicamente, da questão da parte web, né, da plataforma web, é essa parte. Aí agora passa a palavra para o Cássio aí, que ele mostra o aplicativo como ficou. Então, você vê, tem todos esses módulos, né, agendamento, abastecimento, peça, quantos veículos tem, os motoristas, tem toda a informação, isso para o gestor da frota, né? E geralmente a gente vai vender isso para o gestor da frota. Então, isso. Quem faz a gestão lá no cliente. Então, é importante, você tem tudo isso no teu painel de controle, né? Isso, tem controle total da frota, né? Qualquer momento está na tua mão o que está acontecendo com a frota. Show de bola. Muito completo. Comparando com o que a gente tem no mercado, a gente pode dizer que é o mais completo? Podemos afirmar que é, com certeza, uma das mais completas que tem no mercado. E eu trabalhava no mercado aí, trabalhando nesse mercado. Qual é a percepção? A solução é completa, mas tem pontos bem relevantes. Tive muitas reuniões com gestores de frota, com diretores, enfim, frotistas. Os pontos principais mencionados nessas reuniões era a forma de visualização dos relatórios, se era em dashboard ou se era em Excel. Aí eu fiquei com essa dúvida. A gente extrai os relatórios, seria em tela ou em relatório em Excel? Porque a dificuldade deles na operação do dia a dia é estratificar isso em relatórios de uma forma complexa. Como é uma correria no dia a dia, eles preferem em Dash. E outra dúvida... Não, pode ser a pergunta. Dúvida, Marco, na parte de ordem de serviço, checklist. Eu visualizei que o checklist é gerado, como que é gerado a OS em seguida, e se a OS tem criticidade, baixa, alta prioridade, porque isso também é muito importante para as resoluções. Por exemplo, o gestor vê um monte de OS, mas não sabe qual a tratar por criticidade. Então, são pontos bem relevantes no dia a dia nas operações. Essa parte da criticidade não está, e de relatório, e de geração de ordem de serviço baseada no checklist, ela ainda não é implementada, tá? Ou seja, o cara vai ter que fazer o checklist, anotar, verificar e vai ter que fazer o cadastro de uma manutenção, né? Então, já é um bom feedback, na verdade, de a gente, na medida que vai avançando com o produto, a gente já vai tentando evoluir com ele, né? Boa. É isso mesmo, porque no dia a dia, Marco, o gestor da frota, ele vê a OS e ele vai ver, por exemplo, baixa, média e crítica. Aí ele sabe o que ele tem que tratar mais rápido para o veículo estar disponível para a operação girar e não ser surpreendido com algo que é muito crítico e às vezes é muito caro, né? Motor, sei lá, pode ser coisa bem relevante. E respondendo a outra pergunta, Ian, a gente consegue ter todas as informações no dashboard e eu também consigo emitir relatório ou em PDF ou em Excel. Então, ótimo. Consigo ter Show. E só complementando também, tu recebe alguns e-mails com os arquivos em Excel. Beleza. Pode fechar aí? Cássio, tu compartilha a tua tela, então, para nós, por favor? Não, tranquilo. Vou começar aqui, então, gente. Para quem eu não vi, um bom dia a todos. Eu vou compartilhar com vocês a tela do celular e, ao mesmo tempo, a tela que o Guilherme estava compartilhando. Então, a partir desse momento, eu não vou conseguir mais acompanhar nem o chat e nem a tela de vocês.
Qualquer coisa eu vou mediando aqui, Cássio. Eu vou precisar disso. Bom, nesse momento vocês estão vendo a tela do meu celular e do lado aqui a tela do sistema, tá? Quando a gente abre o sistema, vocês estão conseguindo enxergar bem a tela? Vocês acham que está tranquilo? Ótimo. Tá tranquilo, Cássio. Aqui eu já tenho, como a gente viu, né? O meu usuário de motorista, ele já está ativo. Quando a gente tem um usuário ativo, ele vai permitir editar. Quando eu tiver um motorista que ele não tem usuário ainda, ele só vai ser permitido criar, certo? Eu não consigo excluir um usuário motorista. Eu tenho que ir lá no portal, dentro do Digel, né, do Disync Frotas, da parte de monitoramento, e excluir na parte de gestor lá um motorista, e aí o acesso, ele cai. Ok? Seguindo por esse conceito, a tela, ela basicamente, para o motorista, tá? É o agendar veículo, agendar veículo, os meus agendamentos, que é onde eu tenho uma lista de agendamentos, tá? O informar abastecimento só é permitido se eu tiver com um veículo agendado, que não existe motivo de eu fazer um agendamento, informar um abastecimento, sendo que eu não estou com nenhum tipo de veículo, então não atrelo a nada, mas isso daí pode ser alterado quando ele chegar, por exemplo, com a nota fiscal para fazer a criação, pode ser criado pelo próprio sistema, ele só não cadastrou pelo aplicativo. A vantagem do aplicativo é exatamente tu já ter essas opções de maneira mais facilitadas, e não ficar tudo sempre na mão do gestor. E aqui, o relatar problema. Como eu não tenho nenhum veículo, também não estou relatando nada. Essa aqui é basicamente a tela inicial do aplicativo, tá? Eu posso fazer um agendamento por aqui. Eu vou colocar que eu vou fazer o agendamento, né, no dia 13/9/2024, tá? Às 11h15. E vou devolver às 13/9/2024, botar aqui às 15 horas, tá? Destino, Porto. Ok. Quantidade de passageiros, 2. Pode falar. Cássio, eu vou perguntar sobre o aplicativo ali. Quando você coloca uma previsão, se eu chegar depois, não tem problema? Eu já vou mostrar. Só deixa eu seguir o fluxo aqui para mim não me perder, tá? E aqui o motivo da viagem, vou botar aqui saída para enfim, tá? E eu criei aqui o meu agendamento, certo? O registro foi salvo, ele se encontra como pendente. Se eu tentar fazer um novo registro, o sistema, ele tende a me bloquear, porque eu já tenho esse registro nessa mesma data. Ele vai permitir eu fazer de um outro agendamento numa outra data, certo? Se eu vier aqui no agendamento, vai ter um agendamento pendente. Se eu vier aqui no geral, eu também vou ter um agendamento pendente. Se eu vier aqui no entrega de chaves, eu também vou ter um agendamento pendente. Não sei se vocês perceberam, como está pendente, eu tenho que entrar aqui na tela de gestor e autorizar ou rejeitar, certo? No momento que eu autorizo, tá? Eu aprovo essa viagem, eu tenho que selecionar o veículo. Vou selecionar o veículo aqui, a Spin. Provavelmente não deve estar com ninguém. Então, vou salvar. O agendamento foi aprovado. Isso já está constando aqui para mim, para mim poder fazer aquele vínculo que eu comentei com vocês com o rastreador, certo? E eu vou ter que sair do sistema, tá? Que isso aqui é o sistema de atualização. Quando eu acesso novamente, se tiver tudo feito certinho, já vai aparecer para mim aqui o veículo. O veículo estando aqui para mim, eu posso informar agora, sim, os abastecimentos, tá? Aí aqui eu só vou dizer o odômetro que a Spin estava nesse momento. A quantidade de litros, eu não vou fazer isso aqui, eu quero só fazer um breve apanhado da parte mais importante, que é a da entrega do veículo, tá?
Fiz aqui o meu agendamento, estou com o veículo em mãos, mesmo não estando naquele determinado horário, mas ele já foi aprovado para mim, então eu não consigo mais pegar esse veículo. Se a gente for verificar aqui a SPIN, ó, ela está para ser retirada ainda hoje e não está vinculada no rastreador. Tá? Então, se eu quiser vincular aqui o usuário, agora está vinculado. Se eu vier aqui, a SPIN, cadê a SPIN? Cadê a SPIN? Cadê a SPIN? Ela não está mais disponível e ela está vinculada. Então, para mim ter esse veículo novamente disponível aqui, eu preciso desvincular ele das entregas, tá? Eu vou fazer aqui a minha entrega do veículo, eu vou ter que informar o odômetro, eu vou colocar um valor genérico que a gente está utilizando nos últimos dias aí para informar os odômetros, tá? Veículo entregue, o motorista, ele já não se encontra mais aqui também na parte de agendamentos de hoje. Já foi finalizado essa questão do agendamento, e a partir de agora ele pode criar novos agendamentos e pegar novos veículos e serem vinculados. Acredito que esse fluxo ficou bem claro e tem que ser fácil para o usuário final, que é o motorista. Então, tudo está acontecendo numa única tela, faz o agendamento, somente quando tiver um vínculo com o motorista que vai ter abastecimento e eu posso relatar um problema. Para relatar o problema, ele vai trazer aqui para dentro de checklist um item com uma única informação, que é o defeito aqui nas observações, certo? Ficou claro para todos? Alguma dúvida? Estou aberto. Super fácil, né? Só uma, Cássio, a gente não chegou na história do que a Carol perguntou, né? E se chegar depois? Como assim, depois? Depois, por exemplo, ele previu a hora de chegada às 11h20 e ele chegou a 12h30. Não há problema, o veículo já está agendado para esse usuário. A questão é quando acontece de, por exemplo, o veículo ter sido agendado para 12h e a pessoa chegar às 11 horas. Não tenho eu como prever que o veículo que ele estava destinado para ele, para as 11 horas, ainda esteja na garagem. Então, quando isso acontece, a possibilidade que é feita é entregar esse veículo e fazer o vínculo para ele aqui pela entrega das chaves. E deixar disponível o carro. Exatamente. Pode falar, Carol. Cássio, eu vou dar um exemplo para ver se eu estou correta. O Voyage estava viajando bastante, correto? Então, um exemplo. O Voyage viajou, foi quarta-feira para Floripa, os meninos iam voltar na quarta noite, quinta-feira ele teria que voltar para Floripa com outra equipe. Acabou tendo essa alteração por carga, ter que vir, ele não veio outro carro. Essa mudança na hora, eu consigo mexer nos sistemas e alterar? Para você, por exemplo, o motorista fez o agendamento e você aprovou o agendamento desse motorista. Isso. Certo? Para a gente ter relatório na parte de agendamento, no momento que algo for aprovado, ele não permite mais edição. Porque senão fica muito fácil de só ir lá editar e trocar as datas e tu seguir tendo fluxo e acaba não gerando relatório de agendamento. Então, quando acontecer algo nesse tipo, você só exclui esse agendamento e cria um novo que ele vai zerar todas essas possibilidades. Tanto o agendamento por parte do motorista, quanto o carro que foi vinculado a ele. Mas se ele tiver agendamento em andamento, eu posso excluir ele? Sim, você pode. A única coisa que vai acontecer... Só para contribuir, vai ter que parar aquele agendamento e ele vai ter que criar um novo agendamento com o veículo que vai voltar. É isso? Na realidade, se aqui, nos vinculados, ele tiver vinculado esse motorista com alguém, primeiro tem que ser feito o desvinculamento. Isso. Porque senão o rastreador vai ficar... Então, só para a gente organizar, eu acho só para assim, nós temos 2 perfis de pessoas participando, assim. Acho que até a gente tem que separar, assim, na próxima. Acho que uma questão é a visão do gestor de frota, que é a Carol, o Carlos, tal, eles precisam muito de informação de gestão. Nosso time comercial, ele precisa de informação genérica para poder passar a informação. Então, só para a gente poder segmentar um pouquinho, né? Perfeito, então, Laírton. Para nós entrar tanto
Vamos deixar para as nossas perguntas de frota fazer uma reunião separada. Isso, podemos fazer. Exato, eu acho que é melhor. A gente vai assistir a reunião de vocês. Não, é porque senão acho que a gente acaba não conseguindo o pessoal entender, né, o porquê disso e tal, porque aí vocês já são mais técnicos, né? Nós trabalhamos então, assim, com uma visão geral, pensando que o sistema vai ser vendido para várias empresas e não somente vinculado ao SCC. Escutamos o SCC, mas temos que pensar que o sistema vai ser vendido e ser comercializado. Então, nesse quesito, existe um fluxo que tem que ser seguido. Tem que desvincular o motorista do rastreador e excluir aquele agendamento e criar um novo agendamento. Quais duas maneiras existem? Cria o agendamento de maneira rápida por aqui, escolhendo o veículo e dizendo qual é o motorista e vida que segue, tá? Ou vem aqui e faz o agendamento de maneira provisória. Porque, em alguns casos, você vai fazer o agendamento e o veículo ainda vai estar em rota. E isso vai fazer com que você não consiga colocar esse agendamento, entendeu? Porque ele não foi entregue ainda. Tem que esperar aquele período de devolução acontecer. Fica claro? Acho que é mais, só para a gente alinhar assim, vamos só fechar o entendimento do produto quanto à ótica de vender para um cliente, né? E acho que depois pode até continuar, né, vocês para explorar um pouco mais sobre a questão do uso do SCC, né? Então, assim, em relação ao entendimento do produto, né, você tem alguma dúvida aí, Hamilton, Rafael, Natan, Ian, Eliane, que vão estar falando com clientes sobre o produto, vocês têm alguma dúvida? Vocês entenderam? Como é que ficou? Da minha parte está ok, Laírton, só aguardando mesmo uma questão de valor ali que o Marco vai passar para nós. Uhum. Da minha parte, no mesmo ponto do Hamilton. Da minha parte aqui, a gente está dando como finalizada essa parte da tela do motorista, tá? Vai ser usando que vocês vão trazer alguns feedbacks para nós, mas nós temos como entendimento que isso vai ser funcional e pode ser já começado a ser comercializado também. Perfeito. Tá, então, olhando o semântica, o sistema está disponível para ser comercializado. Para uso e para venda, sim. Tá. O aplicativo vai estar disponível quando? O aplicativo, acho que é poucas horas que demora da propagação por causa do manifesto, do arquivo de manifesto que vai para o Google e vai para o iPhone. Então, a qualquer momento ele pode entrar. A gente só não sabe exatamente quando. Então, não, mas vamos colocar um limite até quarta-feira, Cássio. É bem provável. Né? Porque depende... Mas é só importante agora... O importante, então, agora é a gente trabalhar um material, fazer uma apresentação comercial disso, né? Uhum. Que ela não precisa ser muito aprofundada, né? Ela tem que ser bem genérica, dizer o que a solução faz, né? O que ela tem, o que é composta, né? Ela não precisa entrar muito para você fazer uma primeira abordagem, estar lá com o cliente, estar falando com o cliente. Então, essas informações mais genéricas, né, do que a plataforma, do que ela faz, do que ela tem, do que ela integra. Então, é um sistema de rastreamento, de monitoramento com imagens, né, e gestão de frota. Então, você tem tudo isso integrado. Então, é importante dar essa contextualização, né, para diferenciar, né, o que você vai ter diferencial no mercado. Uhum. E aí também para a gente entender qual que é o perfil, e aí eu reforçando aqui, qual que é o perfil de cliente que a gente busca, tá, com essa solução. A gente não vai disputar o mercado de rastreamento com essa solução. Não é para disputar o mercado de rastreamento. É aquele cliente que busca algo a mais, né? Onde você vai ter uma solução. Então, nós não vamos ter... nós só vamos vender para cliente que instalar câmera e veículo. Não é só para o cliente que instalar câmera e veículo. Mas é para aquele cliente que dentro da frota dele, ele vai ter alguns veículos com câmera e outros não. Que aí a gente tem uma grande diferencial no produto, que outros concorrentes não têm essa opção para ele. Se ele quiser ter monitoramento com câmera de parte da frota e o rastreamento simples de outra parte, ele vai ter que ter duas soluções, vai ter que ter duas telas, vai ter que ter dois acompanhamentos. Aqui ele tem a possibilidade de ter um acompanhamento só, uma tela só, uma gestão só. Então, esses argumentos que a gente tem que tratar, assim.
Então, não é para todo cliente, não é para todo mundo, é para um perfil de cliente, né? Aqueles clientes que a gente trata já hoje como indústria, como varejo, né? Que a gente já tem o relacionamento e que também tem lá a sua frota de veículos, as entregadores, os transportadores de concreto, tudo isso, né? Que tem essa necessidade. Ontem eu estava vendo uma reportagem sobre o Supercoque ali, né? Ele construiu mais um CD. Ele liberou mais um CD ontem. Ele tem 2 CDs ali, em Tijucas e um em Governador Celso Ramos, são perto dos 2. Mas tinha na reportagem informação. São 450 caminhões por dia que entram nos CDs deles para fazer a distribuição dos produtos deles para as lojas deles. Então, esse tipo de cliente é um cliente que talvez seja interessante para ele, né, ter um monitoramento com câmeras, porque ele está transportando produtos de valor agregado, ele está transportando, se ele sai do CD com X produto, ele vai entregar numa loja, vai entregar na outra, então talvez seja interessante para ele também ter uma visão, né, do acompanhamento, da manipulação do produto, do estoque. Então, a gente identificar esse perfil de cliente. Ônibus, né, os transportes coletivos são bastante potenciais, né, inclusive a gente tem hoje 2 clientes, né. A parte de segurança, onde o pessoal trabalha muito com a parte de monitoramento de câmera veicular, que a gente tem hoje em Caxias do Sul, né? O que a gente trouxe de diferencial com essa plataforma? Mas qualquer guarda hoje que queira instalar, tem muitas guardas hoje instalando câmera em viaturas. Qual que é a diferença da nossa solução? Ele pode contratar todas as soluções de câmera de viatura, ele vai ter a mesma funcionalidade. Porém, geralmente, ele tem uma outra plataforma lá, onde ele faz o monitoramento do rastreamento desse veículo. Aqui ele vai ter os 2 no mesmo. Esse é o perfil de cliente que a gente vai buscar. Os carros da Secretaria da Saúde, dos municípios, né, que transporta as pessoas que vão fazer consulta, vão fazer tratamento fora da sede, tudo isso. Então, isso talvez seja interessante para o município controlar. Então, é bem esse perfil, né, onde você tem a necessidade, muitas vezes, de juntar as 2 plataformas. Esse é o diferencial da plataforma de Sync no mercado hoje, é esse, né? Você tem tudo num lugar só, né? E eu só estou comentando... Laírton, eu só estou comentando, enquanto tu está comentando, eu estava passando algumas imagens aqui, que a gente pega, por exemplo, de YouTube, né? De acidentes que são elucidados muitos por câmeras veiculares também, né? Esse é um forte argumento de venda também, né, que se vê aonde tu consegue elucidar situações através dessas câmeras, né? Seja furto, seja acidente, seja flagra dos outros, acidente de outros. Então, tem muita utilização, principalmente para esse perfil que a gente está tentando alcançar, né? Que não é o de rastreamento, e sim de monitoramento. Também esses itens que eu acabei colocando aqui são muito válidos na argumentação de marketing, né? Que pode ser demonstrados nesse sentido para dizer que essas plataformas são importantes de fazer de tê-las, né? Dizer que essas imagens são importantes de tê-las nas câmeras. E aqui a gente pode colocar um monte é só procurar no YouTube que tu vê, eu coloquei acidente de câmera veicular, aparecem listas, furtos tem listas de acidentes, de furtos por essas câmeras. Muito tem se usado nessa questão as câmeras veiculares para proteger esse tipo de questão. Então, além dessa parte de gestão, é importante demonstrar esses itens que podem ser relevantes na hora da elucidação, né? Sim, hoje todos os ônibus, os ônibus da transporte urbano, né, já é uma grande tendência, né? Na maioria das cidades já tem, talvez você vai identificar alguma que a cliente sua que não tem, que é a utilização de câmeras, inclusive, para elucidar os casos de assédio, casos de violência, né, dentro dos ônibus, tudo isso. Então, há uma grande demanda, né? A gente conversando com o pessoal, há um tempo atrás que a gente conversou ali com o pessoal que opera as transportadoras da Klabin, ele comentou com a gente que Klabin, a BRF, acho que também tem essa regra, a JBS também,
você não consegue mais cadastrar um caminhão lá que não tenha câmeras, né? Então, a necessidade, assim, a demanda do produto, ela tá crescendo, né? Então, é mais a gente entender o que é o nosso posicionamento dentro desse mercado. Isso que é o fundamental, né? O nosso posicionamento é oferecer uma solução integrada, e não competir diretamente com o rastreamento apenas, né? Ou com a solução veicular. Aí, quando a gente fala, principalmente quando a gente está falando de cliente público, a gente precisa ter um diferencial lá, né? Até para poder ter um diferencial de participação na licitação. Qual que é o nosso diferencial? Você tem que ter, na mesma plataforma, a gestão da imagem, o monitoramento, o rastreamento do veículo, a gestão e o aplicativo. Então, tem muito software, muitas soluções que, hoje a maioria já tem aplicativo, mas tem algumas que não tiver, você já vai ter essa diferenciação, né? Você já consegue ter menos concorrência para disputar, né? Consegue um valor melhor. Então, essa aqui é a ideia, né? Principalmente esse conceito que é importante vocês terem em mente, né? Quando estiverem falando com os clientes. Perfeito. Perfeito, pessoal. Mais alguma observação, mais alguma questão? Que qualquer coisa a gente pode, se a Carol e o Carlos tiverem tempo, a gente já continua com eles um pouco mais técnico e libera a resolução. Acho que seria bom, né, de repente, eles esclarecerem mais algum ponto ali, né, que eles queiram, né? E aí a gente, não sei se a equipe tem mais alguma coisa. Então, agora a gente tem que programar também material, né, de divulgação. Eu já fiz bastante anotação aqui, já tem bastante coisa pronta já para o lançamento oficial. E já estamos discutindo aí o formato do lançamento, possivelmente deve ser uma live, como a gente fez do Obras. E parabéns aí para os desenvolvedores, para quem testou. Obrigado a Carol, o pessoal do SCC, que ajudou a desenvolver mais ainda. Eu tenho certeza que é um excelente produto. Só a última observação que eu queria fazer mesmo realmente é o quanto eu fico orgulhoso pela equipe de produto aí, tá empenhada aí, o Guilherme, a Letícia, a Duda, principalmente também a equipe de desenvolvimento, o Cassius aí, fez umas telas que são diferentes mesmo, não é comum, não, a qualidade do trabalho está muito boa, parabéns para eles, parabéns para a equipe de produto inteira aí, né? E agradecer também a equipe da gestão que nos ajudou muito, o Carlos, a Carol, o Célia aí, nos deram um norte nessa parte, né? E a gente, é só isso que eu tenho que dizer, o quanto eu estou orgulhoso do resultado desse trabalho, né? Legal, Marco, acho que endossando as palavras aí, todos também, parabenizar, né, pelo excelente desenvolvimento, acho que o produto está muito amigável, muito simples, né, é que de usabilidade, praticamente, acho que ninguém tem dúvida, né? Tá claro ali, né? Tá intuitivo, né? Então, parabéns aí por todo o time de produto que construiu a solução, né? Acho que muito bem estruturada, né? E muito obrigado aí a Lucélia, a Carol e o Carlos aí, porque a gente sempre conversou muito, eu e o Marco, né? Por que a gente tinha, às vezes, uma dificuldade, né, de encaixar produtos no mercado? Porque a gente desenvolvia sem a visão do cliente, né? A gente desenvolvia com a visão técnica do desenvolvedor. E o quanto a solução evoluiu quando foi conversado, ouvido o cliente participou do desenvolvimento, né? Agora a gente tem um produto, né? Baseado numa experiência, claro, principalmente a experiência do uso do SCC, das nossas demandas na cidade, mas agora sim, um uso real, uma prática real, né? O entendimento de o que realmente precisa no dia a dia, quais são as dores, quais são as necessidades, o que me aflige, né? E aí, realmente, a gente não tem condições, né, de chegar a esse nível de conhecimento sem a participação de alguém que faça isso no dia a dia. Então, muito obrigado aí, porque esse trabalho é fundamental, né? E tomara aí que a gente consiga emplacar esse produto, que vai ser um grande case de sucesso de desenvolvimento do Grupo SCC, né? Participação aí de todo mundo, participação do Grupo SCC no desenvolvimento, não só mas não falando apenas do desenvolvimento técnico de programação ali, mas sim no desenvolvimento do conceito, da ideia, né, do produto, da utilização. Então, aí,
realmente é um grande orgulho e satisfação a gente ver aí o produto nascendo com a visão do cliente, com a demanda do cliente. Parabéns aí para todos, obrigado. Dizer, Laírton, que eu me arrisco a dizer, Laírton, que sem ele, sem a Carol, sem o Carlos, sem a Lucélia, aí a gente não teria chegado a uma solução tão próxima do que o mercado precisa, uma solução tão forte nesse sentido. Não, com certeza não teria. Joia. Então, podemos dispensar aí o time comercial aí e aí, se vocês querem continuar mais um pouco aí, Carol, Carlos, também para esclarecer alguns pontos de dúvida ali que eu vi que ficaram ainda, né? Mas acho que aí pode ser esclarecido. É bacana que o desenvolvimento, tá todo mundo aí, então agora é a hora. Então tá, joia. Obrigado aí, gente. Valeu, vamos seguindo, então. Obrigado Uma boa você. sexta-feira aí para todos. Vamos em frente. Obrigado, parabéns aí. Vamos Pessoal, torcer pelo boa sucesso sexta a do todos. Frota. Parabéns, pessoal. Isso aí. Nós vamos desconectar aqui, então. Vocês podem... Perfeito. Valeu, pessoal. Valeu. Obrigado a vocês. Carolzinha, Carlos, Lucélia, estamos nas mãos de vocês. Oi, Marco, tudo bem? Bom dia. Eu confesso que não tive tempo hábil para entrar no sistema ainda, só as conversas que tive ali com o Guilherme, vi que a Letícia encaminhou os acessos, quem está usando muito aí é o Carlos, então ele pode contribuir um pouco mais sobre o assunto, participei hoje da reunião para entender um pouquinho mais sobre como que foi desenvolvido para que a gente possa usar, lógico que a gente teve aí grande participação, mas né, na prática é um pouco diferente. Eu estou bem em função do planejamento estratégico, então eu não consegui aí tá dentro do sistema ainda para poder contribuir mais. Mas eu acho que o Carlos e a Carol podem contribuir bastante. Perfeito, perfeito. A correria tem sido grande nos últimos dias, né, Luciano? Bastante. Tem, na verdade, que nem a Lu disse, né? Eu acho que quem está mais à frente é o Carlos, nesses últimos 15 dias que ele me passou que estava trabalhando bastante nisso, estava trabalhando paralelo, jogando no nosso mesmo manual e também no sistema. Na próxima semana eu creio que eu consiga trabalhar mais. Tendo o aplicativo, você está no desenvolvimento, está no trabalho, você consegue trabalhar mais. Principalmente quando a gente vai tendo dia a dia, que nem aconteceu essa questão do Voyage, já me deu, peraí, como é que eu vou fazer isso? Porque você acha que um carro está lá, daqui a pouco até acho que o Cássio não está mais, tá? O Cássio vai nos auxiliar. É uma questão que daqui a pouco, como é que nós vamos trabalhar nessa questão? Claro que coisas são particularidades do SCC, mas também creio que isso aconteça em outras empresas. Então, entendo que o pessoal do comercial daqui a pouco vai surgir essa pergunta de outras empresas quando começar a rodar na questão de venda, que são coisas que acontecem no dia a dia, né, Marco? A gente tendo essa dificuldade de saber como é que vai funcionar, apesar que a gente é muito fácil, né? Já desce lá correndo no Gui, como é que eu faço isso? Então, acho que no dia a dia agora a gente vai conseguir trabalhar mais. Perfeito. Eu não entendi, Cássio, uma pergunta. No iOS ainda não está funcionando? Não, só Android, por enquanto. Vai ser tudo publicado, pelo que eu entendi, o Marco comentou ali, vamos definir um prazo até quarta-feira da semana que vem. Vai estar publicado tanto no Android quanto no iOS. Então, se eu quisesse abaixar hoje no meu celular, não posso. Isso? Hoje não. Tá. Hoje não. Beleza. A gente está enfrentando uma série de problemas, Carol, na parte de desenvolvimento com o terceiro, né? Mas ele conseguiu finalizar aí com a ajuda do pessoal Desculpa, Cássio, me meti na tua conversa ali, né? Não, eu quero fazer um pedido para desligar o microfone do Guilherme e ligar o teu de volta, porque o do Guilherme é muito ruim. Caramba! E o meu? Tá, pronto. Agora porque eu tô com 5% de bateria no notebook. Então... Peraí que eu pego o carregador lá. Então, o que acontece? A gente teve uma série de dificuldades com o pessoal do desenvolvimento
externo, né, do aplicativo, mas foi finalizado, aí, inclusive com a Letícia, todo mundo junto, né, a conclusão do aplicativo ontem, né, ontem no final do dia. Então, ele vai publicar aí, provavelmente, segunda, terça-feira, no máximo, e daí já vai estar disponível para vocês também. Uma coisa que eu queria, que eu não falei, que a gente não falou na reunião, porque o cara teve bastante dificuldade, e a gente mandou ele publicar sem nesse momento, é um mapa, tá? Ele vai ter um mapa com a localização para o módulo gestor. Tá? Isso vai ajudar a ter uma visão um pouco melhor ainda no aplicativo. Oi? Vocês estavam me ouvindo? Estamos sim. Tá, beleza. Obrigado. Então, só falta essa questão, mas daí vai vir na segunda versão do app, quando ele atualizar. Outra pergunta, Marco. Esse negócio que nem vocês apresentaram das câmeras, já está acertado para usar na nossa frota ou não? É só uma demonstração do que o grupo tem a oferecer, o que a Ditec tem a oferecer? O que a gente vai fazer, Carol? A gente vai linkar o carro da Ditec, né? Mas pode ser uma demanda do grupo, tá? A gente não tem essa demanda dentro do grupo, tá? Mas se vocês quiserem colocar em alguns carros, por exemplo, eu acho bem legal. Para nós é um showroom, né? A gente consegue até preço de showroom em algumas peças junto com a Intelbras para fazer a interligação disso. Seria bacana. Principalmente os carros que viajam muito, né? Exatamente. A gente tem as figurinhas marcadas. Olha, é uma coisa que vem mais para você, é um levantamento mais que de demanda de vocês, né? E a gente vê, faz cotação e daí o pessoal ali instala. Né? O que mais aí? Tem alguma coisa? Vamos mostrar o aplicativo ou a gente vai para funcionamento e daí surgem as dúvidas, a gente vai no dia a dia perguntando para vocês qual é o melhor para vocês. Tu diz a explicar cada uma daquelas funções lá? Tu quer isso, ok. Uhum. O Eduardo já está usando, né? Eu acho que só eu e a Lucélia que estamos mais por fora. Então, sim, essa semana eu estava conversando com a Letícia, eu até estava passando a lista de motoristas completa ali para ela, com CNH, CPF, todo aquele cadastro que nós temos ali. E estava passando algumas, até passei algumas coisas para ela que eu vi assim, que eu senti dificuldade ali na hora, no caso ali do cadastro do fornecedor, do abastecimento, algumas coisas fui passando para ela, daí já fiz alguns checklists ali no sistema também, e aí eu já estava começando a me familiarizar já com o sistema, né? Não, show de bola. Carol, o que tu acha de nós dar o acesso pela hora, né? O que tu acha de nós liberar o acesso para vocês e daí a gente fazer uma outra conversa já com vocês, tendo pelo menos a base do que cada um faz? Eu acho perfeito, Marco, eu sou muito daquela, né? No dia a dia que você vai ver as dificuldades e o trabalho. Eu tinha uma professora que fazia isso, ela dava os exercícios antes, depois ela explicava, e isso me fazia entender muito melhor. Né? Bem isso. E eu tenho um cuidado, porque em Lages eu tenho o Eduardo, que toca perfeitamente, mas eu tenho que ter esse cuidado com as sedes, que nem agora eu tenho Gramado. Então, você já vai pensando como é que vai ter o funcionamento, entendeu? Você já tem que ter essa... Creio que a gente vai ter que fazer um manual explicativo para o nosso pessoal, ter um treinamento, né? O que a gente tem aqui também, tá? Deixa eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Uma coisa que a gente está desenvolvendo, tá? Um trabalho bem bacana e eu estou tentando enrolar um pouquinho para mim compartilhar a tela, tá? Que é uma base de conhecimento, tá? Tá. O que acontece? Eu tenho esse cara aqui e eu vou ter também aqui o de Sync Gestão de Frotas, tá? Aqui eu vou ter todos os itens e eu tenho também algumas partes de treinamentos técnicos, tá? Aí o que vai acontecer? A gente tem uma série de vídeos apresentando ele. A gente tem uma série de vídeos e manual já dele para que vocês possam passar essas informações e daí a pessoa que tiver dificuldade, ela pode ver os vídeos de cada uma das operações do sistema, né?
Então, isso já vai ser um material que vai poder ser compartilhado, né? Visualizado, etc., para ver essa questão dos treinamentos, né? Então, isso vai ajudar bastante. No gestão de obras, a gente também vai ter essa questão dos itens de apresentação, e daí cada um dos vídeos que vai ser colocado o vídeo do treinamento ali, tá? Então, isso vai ajudar bastante nessa parte. Vocês estão com gestão de obras? Ou eu que escutei errado? Não, nós estamos com gestão de obras. É que é uma gestão de obras baseada em câmera corporal, né? Aí tá. Tanta obra na minha cabeça que eu disse, meu Deus do céu, agora eu tô ferrado. Não, mas Não, pode ser uma futura cliente nossa. Ai. A gente conversa depois, tá? Mas achei um negócio bem legal. Daqui a pouco a gente pode colocar as câmeras, aí a gente tá fazendo uma integração com câmeras fixas no futuro, e a gente pode colocar as câmeras lá do doutor e acompanhar a obra que tá acontecendo lá. É que eu não tenho só essa obra, né? Tem cada sede tem a sua obra, que nem agora em Gramado finalizei a obra aqui, daqui a pouco tem nova sede, vai para nova sede, assim, né? Só que é a solução dos seus problemas. Então tá. Ô, Marco, esse daí que você mostrou, eu consigo ter acesso, porque eu na verdade, já tenho que ir para aprender. Então, eu consigo fazer, porque eu vou começar bem pelo zero, porque é o que daqui a pouco o motorista lá de Itajaí vai ser. Então, eu sou bem que nem ele. Peraí, para mim, eu vou começar a aprender, para depois eu chegar para o cara e fazer em cada sede esse treinamento. Uhum. Não, tranquilo, eu vejo os materiais ali, a gente já compila eles e a Letícia vai dar uma montada para colocar para nós ali na plataforma. Beleza. Então, mantemos assim, então? Vamos passar os acessos para vocês e daí a gente, na sequência, faz essa reunião? Sim, eu só vou pedir para você me dizer a hora que estiver liberado no iOS, porque agora não tem mais Xiaomi, tá? Tem iOS. Tá? Não, mas não vai estar. Não está publicado. Você vai ser a primeira a saber, cara. Então tá, que daí eu gosto de ficar brincando nos aplicativos. Show de bola. Daí eu vou fuçando bem. Boa. Viu, Marco? Oi. E aquele acesso que a Letícia fez para mim continua normal? Continua tudo normal. Sim, a lei já passou os acessos ali, acho que inclusive ela já passou da Lucélia, do Carlos, acho que até o teu, Carol, já está criado, mas qualquer coisa, a hora que a lei chegar aqui, ela já confere ali para a gente, já vê se todos os acessos estão certinhos e já manda de novo para vocês. Eu já criei todos os acessos que foram solicitados, aí eu mandei no e-mail da Lucélia, eu posso encaminhar para a Carol e para o Carlos também. Isso, faz isso então, Leti, daí a gente já resolve isso. Beleza, combinado. Já encaminha também o link novo ali, Lê, o de gestãofrotas.com.br. Uhum, isso aí. Beleza. Fechou então, pessoal? Fechou. Vou parar nossa gravação aqui, tá? Muito obrigado pela participação de vocês.